Eu quero continuar falando sobre esse Espírito Santo. Hoje eu comecei, quanto mais a gente vai estudando sobre um assunto, é um negócio assim, que parece que não tem fim. Eu pensei em encerrar, falei, talvez hoje seja o último dia, mas quanto mais você vai estudando, algo queima no meu coração, que é assim, não existe nada mais importante para a igreja do que essa busca pelo Espírito Santo. Nada, não tem, a gente se preocupa com várias situações, com eventos, a gente precisa fazer movimentos, a gente precisa se preocupar com a estrutura da igreja, são coisas necessárias, mas nada disso é mais urgente, importante, fundamental, imprescindível para a vida da igreja, como essa busca intencional pelo Espírito Santo, pelo enchimento, pela presença dEle, pelo poder dEle, pelo controle dEle, pelo dirigir dEle nas nossas vidas, porque senão nós vamos nos tornar religiosos, nós vamos nos tornar frequentadores de igreja, e falar que frequentar uma igreja é muito bom. Eu frequento uma igreja. Puxa, a igreja te dá suporte, a igreja por si só ela é uma bênção, é um grupo. Tem pessoas que não frequentam a igreja, mas frequentam grupos aí, sociais, e ali eles encontram amizade, companheirismo, ajuda, tantas coisas que o ser humano precisa. E a igreja, ela também tem esse papel. Ela tem um papel fundamental, social, de companheirismo, de amizade, de tantas coisas. Então, você participar de uma igreja, se essa igreja não for uma igreja desesperada, apaixonada, ter a noção prioritária da importância do Espírito Santo dirigindo, conduzindo, mesmo assim essa igreja vai ser boa. Essa igreja vai ser relevante para a vida das pessoas, porém, vai ser muito aquém, vai estar muito aquém daquilo que o mundo hoje precisa, vai estar muito aquém de ser o sal da terra e luz do mundo, porque a gente vive num mundo que, se não for o Espírito Santo tomando conta da igreja, dos crentes, os crentes vão ser olhados cada vez mais de loucos, ou tontos, ou irrelevantes, ou até legais, mas não vão mudar a estrutura de nada nem de ninguém, porque para mudar situações é somente o Espírito Santo. Para convencer, para converter, para salvar, é somente a atuação do Espírito Santo. Boa mensagem talvez agrade pessoas, mas não salve vidas, não transforma, não faz com que a pessoa tenha um encontro genuíno com Jesus, um encontro de novo nascimento, porque quem faz isso é somente o Espírito Santo de Deus. Então eu quero continuar falando algumas coisas. Hoje eu vou começar aqui lendo um texto. Eu nem coloquei tema hoje, quero continuar falando sobre a importância do Espírito Santo, a importância do poder do Espírito Santo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas 5, versículo 16 a 25. E eu queria começar a ler e falar a importância. O Espírito Santo, ele é fundamental para que a gente tenha uma vida vitoriosa. A gente não é só para ter uma experiência, para ter um culto animado, para ter culto, hoje foi gostoso, é esse clima, isso que o pastor fala que entra. Não, é para que eu consiga viver a vida cristã na minha casa, no trabalho, para que eu consiga vencer as minhas tentações, as minhas
provações, tudo isso é pelo poder do Espírito Santo. Senão, eu vou entrar aqui, vou achar tudo legal, aqui eu parece que me sinto forte, aqui eu choro, aqui eu falo, é isso que eu preciso, só que eu saio daqui com uma opinião, mas opinião apenas não é suficiente para destruir as obras do diabo, não é suficiente para destronar o eu, as obras da carne também. Para que isso aconteça é necessário o Espírito Santo estar nos enchendo e nos dirigindo para tudo na vida, para passarmos provações, para superarmos os traumas, as tentações, para vencermos os pecados, para conseguirmos deixar os vícios, tantas coisas. É somente pelo Espírito. Eu queria ler alguns textos, talvez esse seja o texto base para você entender a importância do Espírito Santo para termos uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa. Eu estou lendo hoje na NVT, eu gosto muito da NVI, é a minha versão preferida por ser muito fiel ao hebraico, ao grego, mas numa versão que a gente consegue entender mais atualizada. Mas eu também estou gostando da NVT também, porque ela consegue ser um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais para o entendimento também. Então, são duas versões que eu indico para você, então são versões que eu leio. Se você tem uma versão mais antiga, talvez esteja um pouco diferente, mas no fundo quer dizer a mesma coisa, é que essas são mais fáceis de entender. Por isso digo, Paulo falando, deixem que o Espírito guie sua vida. Antigamente, andai em Espírito. Não, deixe que o Espírito guie, dirija a sua vida. Deixem, algo que precisa, tem uma participação do homem nisso. Deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, vocês não vão satisfazer os anseios ou os desejos da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, não é de vez em quando, é o tempo todo. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. A gente sai da igreja, às vezes até, não, eu vou, dessa vez, essa semana eu vou ler, eu vou orar, eu vou fazer, eu vou começar a me comprometer com as coisas de Deus, mas às vezes você não consegue fazer, porque existe uma guerra. Quando, porém, são guiados, quando vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados, quando nós somos guiados pelos desejos naturais humanos, eu vou explicar isso um pouquinho mais, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, briga, ciúmes, contenda, acessos de raiva, ambições egoístas, o egoísmo, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Espera aí. Está falando sobre a nossa natureza, essas coisas. O Lucas falou aqui sobre a inclinação. Nós nascemos com as inclinações, o pecado, porque nós nascemos com o pecado, nós nascemos em pecado. Lá quando Eva, Adão, eles escolheram, eles foram, Deus criou a gente, porque tem gente que fala assim, mas se Deus criou a gente com essa vontade, é porque na verdade não tem problema. Quem falou que Deus criou você com essa vontade? Deus criou tudo perfeito, uma escolha deliberada lá dos nossos pais.
Eles pecaram e herdaram a morte, o pecado e a inclinação para o mal. Por conta disso, nós nascemos com essa natureza que nos leva, nos inclina para tudo quanto é coisa ruim. A gente não precisa ser ensinado a mentir. Ninguém precisa ensinar a gente a ter ciúmes, ter inveja. Você pega duas criancinhas que não consegue ainda, ninguém ensinou nada. Dá um brinquedo para uma, a outra vai ficar olhando, morrendo de amor pela outra, falando assim, ai que lindinho, ai mãe. Na cabeça dela, ela está assim, ai que lindo, minha mãe deu para o meu irmãozinho, ou para minha amiguinha. Ou ela vai voar na cabeça da outra, lá vai querer beliscar, apertar, não sei o quê. Coisa assim, não precisa, já vai criando, uma criancinha já vai olhando as coisas do outro na escola, já vai invejando. Ninguém ensinou nada, isso é coisas que vêm com essa natureza nossa. Nós temos uma natureza que nos inclina para tudo que é ruim, e cada um é inclinado por algumas coisas. Tem gente que tem mais dificuldade, a sua natureza, por tudo. Sou inclinado à mentira, ao furto, à inveja, à ira, a tantas coisas. Mas tudo isso são obras da carne, ou seja, dessa natureza. Alguns têm tendências para algumas outras coisas, nas áreas sexuais, e são coisas, inclinações da carne. Agora, quando nós conhecemos a Jesus, e nós vamos para a igreja, e nós realmente temos um encontro com Cristo, algo acontece. Nós recebemos uma outra natureza. Isso é quando somos salvos, quando nos convertemos, existe um novo nascimento. O Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. E é como se nascesse um bebezinho dentro de nós, com uma nova natureza, um novo nascimento. Agora uma natureza espiritual. E agora essa natureza espiritual, ela precisa ser desenvolvida para começar a sobrepujar a essa velha natureza. Então, agora quando a gente se converte, quando que a gente se converte? Quando a gente tem um encontro com Jesus, quando você ouve que Jesus um dia veio, morreu na cruz por você, te ama de uma maneira, mesmo você tendo essa natureza, mesmo você querendo matar, mesmo você matando, mesmo você odiando, mesmo você tendo todas essas inclinações, mesmo você blasfemando, mesmo você fazendo tudo isso, Jesus veio e morreu no teu lugar, porque Ele te ama desse jeito que você é. Ele veio te resgatar desse mundo perdido, de tudo isso aqui. Ele não, se o homem escolheu tudo isso, agora eles estão... Não, mas eu vim resgatá-los. E eu vim pagar tudo que eles já fizeram de errado. Eu vou morrer no lugar deles e agora eu vou dar a oportunidade deles terem uma nova vida. Quando nós entendemos esse amor, essa graça, algo acontece. Pela fé, eu reconheço e nasce um nenezinho dentro de mim. Esse nenezinho é a nova natureza, ou uma natureza espiritual. Ou seja, o Espírito Santo de Deus vem habitar em mim. E agora, esse Espírito é uma sementinha. Então, eu queria aqui deixar claro, para essa igreja aqui, nós entendemos a teologia, nós recebemos o Espírito no momento da conversão. Agora, e aí? Esse Espírito, ele precisa ser cultivado. Aqui, eu escrevi um negócio aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Essa nova natureza, a gente vai falar sobre o fruto. Essa nova vida, esse Espírito, é a semente que vem de Deus. A gente vai falar sobre fruto. Fruto é resultado é consequência natural de uma semente plantada, cultivada, regada, germinada, que cresce e dá fruto. Eu quero dizer que a semente é algo sobrenatural.
a gente não produz a semente, é impossível. A salvação, o Espírito Santo, essa nova vida, não é produzida. Por mais que eu dê dinheiro na igreja, por mais que eu vou dar esmola para o pobre, vou tentar ser uma boa pessoa, eu não vou produzir essa nova vida em mim. Eu posso fazer o que eu quiser, eu vou continuar com a velha natureza. Agora, a partir do momento que eu reconheço que Jesus na cruz, Ele me resgatou, me redimiu, me salvou, e me dá a oportunidade de eu ter uma nova vida, automaticamente eu estou aceitando a semente. E essa semente é o Espírito Santo. Então a semente eu não posso produzir, a semente vem pela graça, é o Espírito de Deus que vem habitar em mim depois da salvação, que é tudo pela graça. Mas a terra, o germinar a terra, o regar a semente, o lavrar, o cuidar, para fazer essa semente gerar fruto, é natural. Eu preciso fazer. Dá para entender? O fruto é natural, mas desde que é natural da semente, uma semente de morango vai gerar morango, o fruto do Espírito vai gerar aquilo que a gente vai ver. Só que esse fruto, se for colocado, você pode colocar uma semente de morango lá, coloquei numa terra ruim, uma terra que não está preparada, uma terra que não sei o quê, não estou nem aí, não cuido, não faço nada. Só que a nossa vida é pior do que essa terra aí. A gente precisa começar a fazer isso daí. E eu estou falando isso por quê? Porque nós precisamos, porque em mim, em você, na igreja, no povo de Deus que está clamando, Espírito vem me encher, existe essa velha natureza. E existe agora, pela graça de Deus, essa semente, essa nova vida. Esse Espírito habita em nós, mas a gente precisa regar, germinar, a gente precisa fazer, a gente precisa se inclinar, a gente precisa alimentar, a gente precisa fazer algumas coisas, porque senão, sabe quem que vai continuar dominando, controlando? Quais as ações e as reações que a gente vai ter? A gente vai chegar na igreja, cantar porque a gente gosta, a gente vai assistir uma pregação porque a gente gosta, a gente vai para a igreja porque a gente busca, a gente quer, mas no fundo, a gente está com a sementinha, mas na verdade ela é regada um domingo sim, um domingo não, uma quinta-feira, ou até que mesmo só dia de culto que a gente vai, mas enquanto a velha natureza está lá sendo regada dia após dia, 15 vezes por dia, via de WhatsApp, via internet, via televisão, via novela da Globo, via informações, via conversa em roda de amigo, em tantas coisas está sendo lá, ira, dissensões, inimizade, imoralidade sexual, tudo aquilo que já está em nós, a gente já nasceu com aquilo está sendo alimentado, regado, e nunca foi tão regado como ultimamente, porque é informação, mais tudo para regar, e essa sementinha que é o Espírito que pode mudar a nossa história, sobrepujar esse velho homem. A gente vem domingo e fala assim, pastor, joga uma aguinha aí. Joguei. Então. Pastor, agora tem que orar em casa? Eu oro, mas não sinto nada. Você não sente nada, você fica segunda, terça, quarta, quinta, sem lembrar que Deus existe, sem pegar sua Bíblia, sem orar. E daí, a hora que você vai orar, você quer sentir. Você quer que essa semente, pastor, não consigo deixar aquele pecado. Mas você vive alimentando tudo que te leva a esse pecado, e pastor, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo assistir pregação, não consigo ir na igreja, não consigo fazer nada. Meu querido, então, continue sendo controlado pela carne. O problema é que, coloca aí, depois você volta nesse texto aí, por favor. Coloca aí Romanos 8:6, e aqui vai, eu vou seguindo aqui. Portanto, permitir, olha só o termo, permitir que a natureza humana controle a mente ou a vida, resulta em
portanto, permitir que a natureza humana controle a mente ou a nossa vida resulta em isso. Quando eu de alguma maneira alimento e fico e continuo com essa vida minha, porque quando nós recebemos essa sementinha, essa nova natureza, essa nova vida, a velha vida não morre, continua aqui perturbando. Por isso que está falando lá, existe um confronto. Paulo fala muito isso, quase em várias cartas sobre esse confronto. Por isso que ele fala que a gente tem que se despir, deixar o velho homem, porque ele está aqui, ele não deixa a gente. Martim Lutero fala um negócio muito legal, ele fala que ele pegou o velho homem, levou, mergulhou no mais profundo mar, levou ele lá e voltou. A hora que ele percebeu, o velho homem estava ali. Daí ele falou assim: eu não sabia que o velho homem sabia nadar. Ele sabe tudo que você sabe, não adianta, ele não fica lá. Você pode tentar, não vou fazer penitência, eu vou bater nele. Ele é curado como você é curado. Não adianta fazer nada, só existe uma solução, é a gente alimentar o Espírito, porque daí o Espírito vai subjugar o velho homem. A gente precisa encher, vocês lembram da última pregação? A gente precisa encher o terreno, porque daí se o terreno nosso estiver cheio, o velho homem não vai ter espaço, porque agora já foi ocupado. Agora essa vida tem um novo dono, agora essa vida é controlada por alguém, agora essa vida, não, mas você gostava daquilo, eu sempre, você lembra nós, como que a gente, não, eu lembro, mas agora não é mais você que vive, você já foi crucificado com Cristo, agora quem vive é Cristo que vive em mim, é o Espírito Santo que vive em mim. Agora, para fazer isso, meu querido, a gente precisa, por isso que eu falo, a gente precisa se encher, a gente precisa buscar, a gente precisa orar, a gente precisa se alimentar, a gente precisa ter sede, a gente precisa regar com muita palavra, com muita oração, com muita dedicação, com muita perseverança, porque é aquilo que eu falei, a diferença, a gente vai ver o tanto de obra da carne que tem. Obra da carne fala um monte de coisa semelhante a essa. O homem vai inventando desejos, vai inventando coisas. Pecado não tem fim. Os desejos da carne, o homem vai inventando cada vez mais. Não, peraí, eu já fiz isso, já gostei disso, agora estou gostando daquilo outro. Agora a nossa carne é insatisfeita. Agora quando o Espírito começa a dominar, controlar, olha no mesmo texto, deixa o texto lá de Romanos 8,6. Quando a velha natureza controla, conduz à morte. Mas quando o Espírito controla, mas permitir que o Espírito controle a nossa mente, a nossa vida, resulta em vida e paz, meu querido. É isso que nós precisamos. Tem muita gente que a princípio, é o que eu quero, é o que eu gosto, é o que eu amo, e uma mídia, e essa geração viva, curta, experimente, faça, está com vontade, manda ver, e não sei o que, e vai todo mundo, mas o que vale é o amor, o que vale é o que você quer, o que você está sentindo, você não, o problema é que vai, no momento, nossa, estou amando, estou apaixonado, tá gostoso, está feliz. Passa um ano, está lá frustrada, chorando, em depressão. Por quê? Porque foi conduzida pela natureza, pelos desejos. Mas aquilo gerou tristeza, morte, frustração. Tem um texto aqui, Salmo 73, Asaf, e aqui eu quero deixar, porque às vezes a gente fala isso, os nossos desejos, e aqui vai em todo tipo, quando fala, eu vou lá para os frutos, fala sobre o domínio próprio, cada um aqui está em todas as áreas, a gente vai perceber que, mais do que nunca, está tudo relacionado ao corpo. Um dos maiores enfrentamentos, depois me lembra de voltar no Salmo 73, por favor. Um dos maiores enfrentamentos da igreja primitiva, do apóstolo Paulo, do apóstolo João, dos apóstolos, as cartas
em todas as igrejas primitivas, tinha uma influência muito grande do gnosticismo, que era uma influência que Platão disseminou, a filosofia grega, que era o quê? O corpo, ele é mau. O corpo, ele precisa de coisas ruins, ele gosta de comida, de bebida, de sexo, de tudo isso. Então o corpo, ele conduz para essas coisas, mas o importante é a alma, porque o corpo vai ser queimado, o corpo vai morrer. Então o importante, o corpo ele foi criado para essa coisa mesmo. O importante é a gente ter uma alma tranquila, por isso que vem a meditação, vem os estudos, aquela coisa da subjetiva, tantas coisas assim, e Paulo começa a falar, começa a combater todas as cartas, falando, peraí, e eu estou falando isso por quê? Porque naquela época combatia-se o quê? Porque a pessoa se convertia, mas podia, não, peraí, vai ali, tem um culto que envolve sexualidade, que envolve orgias, mas não tem problema, porque o corpo não tem nada a ver. Você vai ali, peca, porque o corpo nasceu, existe para pecar, e o corpo é mau mesmo. Por isso que você vai ver Paulo, as cartas de Paulo falando tanto sobre essa questão. E eles tratam muito, todas as cartas, porque tinha uma influência muito forte, batalhando contra o gnosticismo. E deixa eu ver se eu marquei aqui, em Coríntios, 1 Coríntios 6, coloca aí, 1 Coríntios 6, será que é isso daí? Deixa eu ver, marquei tanto texto aqui, mas coloca aí, 1 Coríntios 6, 13 e 15, coloca aí, deixa eu ver. 1 Coríntios 13, Paulo falando sobre isso daí. É isso daí. 1 Coríntios 13, 15. Se vocês quiserem ler, Paulo está falando sobre isso daí. Por que você está falando isso, Marinho? Eu vou explicar já. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. 13 já foi. 15. Vocês não sabem que o seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vai para o 19 e 20, porque você pode ler tudo aí que está falando sobre isso daí, a defesa de Paulo com isso daí. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmo, o corpo de vocês não é de vocês, para vocês fazerem o que vocês querem, essa bagunça. O corpo tem tudo a ver com, não dá para separar corpo, alma e espírito, e hoje a ciência mostra que você fica doente na alma, afeta o corpo. Você fica doente no corpo, a alma fica batida. Você tem um espiritual fraco, afeta a alma, afeta o corpo, está tudo conectado. Os médicos, a medicina hoje está reconhecendo isso daí. Lá atrás Paulo está falando isso daí, não dá para ser, eu creio em Jesus, mas meu corpo, acho que porque Deus fez, não. Meu querido, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas eu estou querendo dizer isso, porque naquela época, já se tinha filosofias, já se tinha tanta conversa. O corpo é teu. Se tem vontade, o corpo é assim mesmo, a gente tem essas vontades, o corpo é para isso. Eu quero dizer que sempre existiu conversa de que, para quê? Para você pegar o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, e você começar a fazer. E nesse texto aí, se você pegar, fala assim, isso daí, quando você se une, por isso coloca que é uma prostituta, você se faz um com ela. Mas se você se une a Cristo, você se faz um com Ele. Espera aí, então, como que você é um com Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus
e você pega esse templo e faz o que você quer. Peraí, você é o Senhor? Ah não, a velha natureza é o Senhor? Não, mas não é o Espírito Santo? Por isso que Paulo vai falar, peraí, se vocês têm o Espírito Santo, e se o Espírito habita em vocês, vivam de acordo com o Espírito. Muita gente vai para a igreja para falar, Deus, me dá aquele namorado, me dá aquela namorada, me dá um carro, me dá uma casa. Deus vem habitar em você para te tornar parecido com o Filho dele. Deus vem habitar em você para te tornar santo, irrepreensível, para fazer você se tornar um terreno em construção, que vai ser construído uma casa para a glória dele, e vai ser através de você, dessa casa, que vidas serão abrigadas, serão libertas, serão curadas. Você nasceu para um propósito, e o propósito não foi para você viver satisfazendo os desejos da tua carne. Agora, nós vivemos num mundo e numa geração, que é da hora que nós acordamos, até a hora que nós vamos dormir. Viva tudo que você quiser, curta a vida, aproveite, viva. E isso aí é o dia inteiro, é nas propagandas, é nas mensagens, nas conversas, é tudo aquilo. A gente acha que é a nossa vida. Infelizmente chegou isso daí na igreja. A igreja existe para realizar os nossos desejos. Não, a igreja existe para realizar o desejo daquele que morreu por ela, daquele que resgatou essa igreja, daquele que viu essa igreja, olhou na minha vida e na tua vida e falou assim, eu vou depositar uma semente preciosa, e essa semente nada mais, nada menos do que o próprio ser, a própria pessoa dele, esse Deus, essa vida de Deus em nós, esse poder, esse zoe, essa vida maravilhosa em nós. Agora é para isso vir em nós, e a gente valorizar isso, a gente começar a perceber e falar deixa eu ver se é Colossenses 3:5, coloca aí Colossenses 3:5, olha o que aqui é para fazer. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas dessa nova natureza, que estão dentro de vocês, está aí. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, das paixões sensuais, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Vai para o 6. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. A humanidade está aí, tanta... Mas, meu querido, o que eu estou aqui é para falar, e eu vou tentar voltar aqui, porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque é só vivendo sob o controle, domínio, se Ele nos encher, que nós vamos conseguir. Porque eu falando sobre imoralidade sexual, mas falando sobre nervosismo, falar sobre divisão, sobre insubmissão, sobre orgulho, todos nós somos orgulhosos. Eu falo a dificuldade da gente falar, peraí, todos nós temos fraquezas, todos nós somos frágeis, todos nós falhamos, mas se eu puder, não quero que ninguém veja, aqui eu tenho que ser o bonitão, todo mundo tem que ver. O que é isso? Um pouco é orgulho. A gente não tem coragem de falar assim, olha, eu tenho dificuldade nessa área. Confessar, a igreja falar confessar é pecado, lógico que você não vai falar, porque a gente hoje é difícil, você fala para um, sai esse um, fala para 2, fala para 5, tudo, mas não, a gente, mas se fosse ver, era para confessar, era para falar, eu tenho essa fraqueza, minha natureza, se não for o Espírito, eu preciso do Espírito, porque, sabe, orgulho, tantas coisas. Nós precisamos desesperadamente do Espírito, para o Espírito fazer essa velha natureza morrer, e para que esse Espírito nos conduza ao fruto, para que esse fruto surja na nossa vida, que não seja apenas sementinha, que não seja apenas esse nenezinho. 1 Pedro, eu não pedi texto aí não, né? Pedro fala,
comparando o nosso corpo para ser templo do Espírito, esse nenezinho, um recém-nascido dentro de nós. 1 Pedro 2, 2 e 3, olha o que Pedro fala. 1 Pedro 2, 2 e 3. Como bebês recém-nascidos, você recebeu a semente, nasceu uma nova vida, você tem uma nova natureza, mas ele é nenezinho. Ele precisa crescer, ele precisa amadurecer, precisa se fortalecer para conseguir combater esse gigante que tem dentro de você, essas vontades. Como bebês recém-nascidos desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele vocês cresçam e experimentem plenamente a salvação, ou tudo aquilo que Deus tem, experimentem tudo aquilo que Deus tem para vocês. Vai para o 3. Agora que provaram da bondade do Senhor, viram que Ele é bom, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer através da leitura. Amém? Deixa eu ver se estou com tempo ainda um pouquinho. Vamos lá, volta para o Gálatas 5, 22 e 23, agora que eu falei das obras da carne, agora vou falar do fruto do Espírito. Mas se nós alimentarmos esse nenezinho, se nós realmente buscarmos, enchermos esse Espírito, nós recebemos o Espírito na hora da salvação, mas nós cremos nesse batismo, daí a nomenclatura, batismo, plenitude, revestimento, capacitação, e para mim não é uma, não são duas, é constante isso. A gente precisa ter uma experiência, duas experiências, a gente precisa ter constantemente, todos os dias, o Espírito vindo, tomando conta. Ele habita em nós, mas que a gente fala que Ele vem, mas Ele está aqui, mas que Ele vem de uma maneira mais poderosa, mas isso depende do que eu tenho. Se eu tenho alimentado, Espírito, vai, toma conta. Você não lê a Bíblia? Não. Você ora? Não. Você tem procurado jejuar? Você tem procurado se afastar dos maus desejos? Não faço nada. Mas você quer que seja uma mágica que de repente Ele vai tomar conta de você? Não, meu querido, você vai perceber nesses textos, repare bem, principalmente na versão da NVT que eu falei, permita, se vocês quiserem, façam. É a gente quer que Deus faça tudo. Ele já fez tudo, enviando o Filho dele para morrer no meu lugar e no teu lugar. Ele já fez aquilo que era impossível para nós fazer. A semente era impossível a gente produzir, a salvação era impossível, nós não merecíamos, Ele fez, pela graça, pelo amor. Agora, a fé tem que vir da nossa parte, a gente demonstrar fé, agindo, falando eu quero, eu vou, eu creio. Então se eu creio, eu vou fazer, eu vou buscar, porque eu sei que isso vai realmente mudar a minha vida, isso vai mudar a história da minha família, isso vai mudar, eu vou viver os planos de Deus, eu vou viver aquilo que o Espírito fala. Se eu viver de acordo ou na dependência, ou se o Espírito dirigir a minha vida, eu vou experimentar vida e paz, e é isso que eu quero, então eu vou fazer aquilo que cabe a mim. Mas o Espírito produz este fruto, amor, é um fruto no singular, mas que produz é um fruto, porque é o fruto dessa árvore, que produz várias atitudes, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Eu não tenho paciência nenhuma, então está faltando espírito. Estou andando triste, está faltando espírito. Eu não consigo amar, não consigo ser fiel. Não consigo ser fiel. É tudo fruto do Espírito. Se a gente regar essa semente, já tem o Espírito dentro de nós, para gerar tudo isso, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio é eu tenho alguns impulsos,
Quer seja na área sexual, quer seja na área, não, eu estou com vontade de morrer, eu tenho alguns desejos, eu não estou com vontade de viver, não estou com vontade de trabalhar, não estou com vontade, eu não gosto, eu não amo, é domínio próprio. O Espírito pode produzir essas coisas. Eu não consigo, eu não tenho. Espera aí, o Espírito é poder na tua vida para você fazer e conseguir fazer e vencer todas essas coisas. Amém, meu querido? Nós precisamos demais do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos levar a vencer essa velha natureza, porque nós temos uma luta. E aí às vezes por que você está falando isso? Porque nós estamos falando, ora a semana inteira, começa a ler a Bíblia, a gente está em plano de leitura, a gente precisa ter um culto vibrante, um culto para você, vamos orar aqui, a gente começa a orar, começa 5 minutos já, a pessoa começa a ficar assim, nossa, vai de novo. Esses dias eu orei aqui, não sei se foi na última quinta, eu orei, daí senti, falei, não, a gente precisa buscar mais. Nilva, faz a oração agora, daí fez, eu vi, a gente ficou acho que uns 15 minutos, eu pensei, falei, nossa, o pessoal deve ter, mas 15 minutos a gente orar, parece que vai cansando, parece que a gente não tem, mas sabe o que é isso daí? Alguém dizia, porque aqui na verdade tem que ser um reflexo daquilo que a gente tem vivido. A gente às vezes vem aqui como se aqui fosse é o tanque que eu preciso, porque eu passo a semana inteira não vivendo, não tendo comunhão, não orando, não buscando, não enchendo, não tendo meu tempo, não orando, não buscando, não lendo a Bíblia, não recebendo, daí eu chego aqui, parece que, puxa, não consigo, daí eu oro, o pastor falando, não vibra, sabe que... Isso é uma consequência, o culto aqui tem que ser uma consequência do culto que eu vivo em casa, da minha vida. Alguém disse, alguém falando isso, achei fantástico. Quem não tem culto na vida, não tem vida no culto. Quem não tem vida no culto, quem não tem culto na vida, ou seja, no dia a dia, não tem vida no culto. Quando vem para o culto, às vezes não consegue sentir aquele fervor, aquela coisa, porque falta isso. Isso precisa ser uma consequência, a gente precisa cultivar isso, porque daí é o Espírito. Agora é impossível a gente cultivar isso, a gente não vai sentir o Espírito fluindo, a gente não vai ouvir o Espírito, a gente não vai sentir a força do Espírito, se a gente passa segunda, terça, quarta, quinta só em televisão, em novela, em coisas assim, e daí chega num dia, vou pegar a Bíblia, eu vou ler. Não, a gente tem que fazer o oposto, a gente tem que começar a mergulhar na palavra, ouvir a Bíblia. Eu lembro, eu falei esses dias, meu chamado veio de um dia, quando eu comecei a dar aula aqui na assistência de música, faltava muito, era aula particular, faltava muito aluno, porque eles eram obrigados a vir, então tinha aluno que não ia mesmo, e daí eu passava às vezes 40 minutos sem ninguém, daí depois outros mais 40 minutos, e eu peguei aquele tempo e comecei a ler a Bíblia, comecei a ler livro, uma palavra aos moços, comecei a ler Bom Dia Espírito Santo, eu lembro que eu comecei a ler aquilo, começou a borbulhar em mim, mas eu falei assim, sabe por que eu fiz aquilo? Porque não tinha WhatsApp na época, não tinha celular, não tinha internet, porque se tivesse, talvez nos 40 minutos eu ia começar a ficar vendo, ia conversar com o outro, ia fazer, na época até tinha celular, mas era só para ligar, né? Não tinha crédito, né? Então ficar ligando a cobrar era chato, então mas hoje, 40 minutos que a pessoa tem, você acha que ela vai pegar a Bíblia ou ela vai pegar o celular? E daí a gente quer ser cheio do Espírito, a gente quer vencer as tentações, a gente quer sentir o Espírito, a gente quer ser dirigido, controlado pelo Espírito. Não, meu querido, para a gente ser cheio do Espírito, a gente precisa cultivar, a gente precisa plantar, para que a gente tenha esses frutos, e aí não é só dom
dom é fundamental, é capacitação e a gente precisa buscar. Mas tem muita gente que durante o culto, ou mesmo, não, eu gosto do reteté, e a gente tem que fazer reteté, gosto também, mas reteté sem domínio próprio é estranho, porque o mesmo espírito que produz reteté, produz domínio próprio. Como que um espírito produz língua estranha, mas não produz paciência? Espera aí, se tem dom e o dom é do espírito, tem fruto também. Precisa ter os dois. A gente cansa de ver a igreja com muito dom e pouco fruto. Que nós possamos ter dons, o máximo que é capacitação, palavra de profecia, discernimento, cura, revelação, tudo aquilo, línguas, para edificação própria, pessoal, mas que ao sair daqui, a gente tenha os frutos, domínio próprio, paciência, mansidão, temperança. Pare de ser nervoso, pare de brigar, comece a testemunhar que hoje quem domina a minha vida é um ser diferente, e esse ser se chama Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por conta disso? Eu não falei de Salmo 73, mas vou deixar eu falei para a Nilva me lembrou, obrigado, mas tem tanta coisa aqui que eu vou parar por hoje aqui, vou continuar falando. Quero o Ministério do Louvor aqui. Pentecoste, meu querido, Espírito Santo. Quando eu falo da importância, e hoje foi um pouco diferente do que eu estava fazendo, mas vocês percebem a importância do Espírito Santo, porque eu percebo, tanto nos jovens, tanto na juventude, como daí você vai para os casais, para os pais, para os maridos, para os mais idosos, cada um com as suas lutas. Hoje o jovem é pastor, difícil, né? A vida está aí, quanta oferta, os hormônios, os hormônios são naturais, não são espirituais. Mas espera aí, existe um espírito que ele subjuga o natural. O espiritual vem primeiro, vem antes do natural. Só existiu o natural e só existe o natural por causa do espiritual. O espírito é mais poderoso. Tem que antes do acontecido, teve haja de um espírito, o Espírito de Deus. Antes de qualquer coisa existir, o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre todas as coisas. E hoje esse Espírito habita a minha vida e a tua, nós somos templo desse Espírito. E esse Espírito hoje, o mesmo que, enquanto Deus falava, haja luz e houve luz, haja isso, Ele está aqui, nós podemos falar, Espírito, eu quero que o Senhor controle, o Senhor conhece os meus impulsos, o Senhor conhece a minha natureza, mas eu te louvo porque o Senhor veio habitar em mim, e vem que o teu Espírito, e eu quero cada vez mais te alimentar, eu quero que o Senhor tenha liberdade, eu quero que o Senhor possa fazer a limpeza necessária na minha vida. Eu sei que para isso eu preciso te buscar, então eu quero orar todos os dias. Meu querido, você precisa orar, você tem orado todos os dias, fazendo essa oração, o Espírito enche a minha vida, vem controlar o meu ser, o meu pensar, o meu agir. Vem, Espírito, por favor, eu preciso de Ti, mas também em contrapartida, você tem deixado, ou não, você fala, Espírito vem, mas você também vai para tudo quanto é carnal, para tudo que é aquilo que te alimenta a tua carne. Espírito vem, mas eu vou para o computador ver pornografia, eu preciso falar, Espírito vem, e hoje eu não vou para o computador. Espírito, amanhã, Espírito vem, continue me fortalecendo, porque eu quero me abster dos meus desejos que me conduzem à morte, que me levam para a frustração, que vão prejudicar, vão me distanciar dos teus planos para mim, porque é isso que acontece. A nossa carne fala,
Romanos lá fala que milita contra o espírito, ela briga, ela luta, porque ela não quer que a gente faça a vontade de Deus, mas o Espírito, ele nos conduz a fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a vontade de um pai amoroso, é a vontade de um pai que quer o bem do filho. Você acha que, não há essa, você quer pegar todas, não é o que eu tenho para você, meu querido. Mas porque eu sou assim. Você é assim porque você nasceu em pecado. Eu tenho vontade, eu sinto atração pela pessoa do mesmo sexo. Não é isso que eu tenho para você, eu não te criei assim. É o pecado que de alguma maneira entrou e te faz assim, mas eu posso mudar. Se você de alguma maneira deixar o Espírito e quiser e começar a buscar, isso é um processo, não é assim. Isso daí para tudo. Eu tenho vontade de matar todo mundo, eu tenho raiva, peraí, você é assim. Eu não consigo, eu tenho inveja de todo mundo, você era assim. Antigamente, outrora vocês eram assim, mas agora outrora vocês eram trevas, agora vocês sois luz no Senhor. Agora existe uma luz, o Espírito Santo de Deus habita em vocês. E se vocês permitirem, Ele vai controlar, vai conduzir a vida de vocês, e vai levar a vocês a pastos verdejantes, a águas tranquilas, fazer com que vocês experimentem uma vida feliz, abundante, de paz, sem briga, sem discórdia, sem um monte de coisa que as obras da carne se manifestam, e que nessa noite o Espírito possa gerar isso em cada um de nós, em cada um de vocês, você que está em casa, que nós possamos cantar essa música, convidando, pedindo e já falando, Espírito, não só aqui, mas em casa também.